Bom, dentro da fibra ótica, a gente já viu que como funciona, né? A gente viu que a fibra ótica é um material de vidro e ela trafega a luz através de um princípio de reflexão. Se vocês assistiram os vídeos extras, vocês vão ter uma clareza mental um pouco maior sobre isso. Mas, além disso, a fibra ótica consegue fazer algo um pouco mais além do que isso. A fibra ótica tem a capacidade de entregar múltiplas frequências, né? Na verdade, múltiplos comprimentos de onda. Dentro do mundo óptico, a gente não fala em frequência, a gente fala em comprimentos de onda. Então, como no rádio ou como em outras tecnologias, a gente vai ter comprimentos de ondas, frequências diferentes para trafegar dentro da fibra ótica. Eu vou botar aqui no lado um gráfico mostrando todo o espectro de frequência que existe de luz. É muito importante a gente saber o que é luz para a gente ter noção de como isso funciona. Luz é uma onda eletromagnética que vibra numa determinada frequência, num determinado comprimento de onda. Alguns comprimentos de onda, o nosso olho, nossa visão consegue enxergar. Então, quando que a gente tem algum comprimento de onda vibrando em torno de 400 nanômetros a 750 nanômetros, a gente consegue enxergar essa luz, a gente consegue enxergar essas cores. Então, quando tiver um comprimento de onda vibrando em 400 nanômetros, a gente começa a enxergar o violeta, né? E esse comprimento de onda vai andando, chegando próximo a 750 nanômetros, a gente começa a enxergar o vermelho. E dentro disso, a gente tem todo o degradê de cor que o olho humano não consegue enxergar. Só que quando a gente passa dos 750 nanômetros adiante, a gente começa a entrar na escala do infravermelho. E o nosso olho já não consegue mais enxergar o infravermelho. E é exatamente dentro do infravermelho que a fibra ótica funciona, dentro do comprimento de onda do infravermelho. A fibra ótica vai começar a funcionar com um comprimento de onda de 850 nanômetros até 1625. A gente vai ter um espectro de comprimento de onda gigante com frequências para serem trabalhadas dentro da fibra ótica. Redes óticas GPON e EPON utilizam somente dois comprimentos de onda, que é 1490 e 1310. De todo esse espectro de 850 nanômetros a 1625, a gente utiliza somente dois para entregar 2,5 GB de banda. As próximas tecnologias de 10 GB de banda, a gente vai usar mais dois comprimentos de onda, mas a gente ainda vai ter uma largura de espectro gigante para ser trabalhado. É importante a gente entender essa questão de comprimentos de onda, porque na hora de a gente fazer uma manutenção, saber qual comprimento de onda está sendo utilizado, a gente vai utilizar esse comprimento de onda para fazer a aferição, né? Então, se eu quiser saber quanto de sinal está vindo da OLT, eu vou ter que verificar o comprimento de onda de 1490. E se eu quiser ver o sinal que está vindo da ONU, a gente vai ter que verificar o comprimento de onda de 1310. Outras tecnologias que utilizam outros comprimentos de onda, não vou abordar aqui porque é um conhecimento um pouco mais profundo e a ideia desse treinamento é ser mais básico e introdutório. Por hora, a gente tem que entender que a gente tem vários comprimentos de onda dentro de uma rede ótica, a gente não enxerga, o olho humano não enxerga esses comprimentos de onda, porque eles funcionam dentro de um espectro que não é visível aos nossos olhos, e as redes óticas GPON e EPON utilizam somente dois comprimentos de onda. Vale uma dica, botar um adesivo de segurança na casa do cliente, porque muitas vezes o cliente é curioso, ele quer saber aquela luz que passa dentro da fibra ótica, quer ver o que é a luz, né? Ou até mesmo colaboradores. Eu já vi casos de alunos falando que tentou olhar dentro da fibra ótica, ver a luz que ela passa, mas a gente não vai conseguir enxergar essa luz porque ela funciona num comprimento de onda, num espectro fora do que os nossos olhos conseguem enxergar, certo? É importante salientar também que dependendo do comprimento de onda, a gente vai ter uma perda de sinal diferente. Então, por exemplo, quando que eu falei que uma rede ótica perde 0,35 dB por quilômetro, eu estou falando que isso perde em 1310. Quando que eu falo em 1490, esse nível de sinal melhora um pouco, a gente perde somente 0,25 dB por quilômetro. Então, conhecer os comprimentos de onda ajuda um pouco a gente saber isso.
Vale explicar também que a analogia entre frequência e comprimento de onda é a mesma. Tá? Então, não se assustem com essas novas nomenclaturas, comprimentos de onda são basicamente frequências, só que infelizmente na fibra ótica a gente não consegue fazer essa alteração que nem a gente faz no rádio, né? Chegar lá no equipamento, mudar a frequência, na fibra ótica a gente não consegue fazer isso. A gente vai comprar o equipamento já com aquele determinado comprimento de onda e nós vamos ter que utilizar esse comprimento de onda. Por isso é muito importante a gente saber qual comprimento de onda que é, para futuramente a gente saber fazer o cálculo de potência dessa rede.